Muito bem, sejam bem-vindos novamente, ao segmento da nossa aula, das nossas atividades, do nosso aprendizado. Na aula anterior nós paramos aqui, e isso aí é só o começo. Então vamos continuar com as nossas atividades. Como nós presenciamos e fixamos algumas informações, a boa habilidade de comunicação e escrita é fundamental, a habilidade de usar os equipamentos tecnológicos, eletrônicos é necessário. Então vamos agora partir para os próximos itens, que é necessário que vocês venham a estar desenvolvendo para a boa condução dos seus trabalhos. O terceiro item ele fala da boa habilidade em resolução de problemas, planejamento e organização. Então imagine que eu quero estar longe de problemas. Tem gente que diz isso. Chegou apareceu um problema na minha frente, eu quero estar longe. Só que para o profissional hoje, que está dentro de uma organização, eu digo para vocês, se vocês quiserem crescer dentro de uma empresa, abracem os problemas. Abracem os problemas. Porque é na resolução deles que vocês irão crescer. Então, a boa habilidade na resolução de problemas, planejamento e organização é uma das escadas que vocês terão para crescer e se desenvolver. Entendido? Então vamos lá. Conhecimento em cálculos. Se você não gosta de matemática, por exemplo. Eu não gosto de matemática. Então aprendam que se você domina a matemática, você domina o mundo. Só que muitas das vezes essa disciplina da matemática era ensinada de tal forma que os alunos viam nela como um bicho de sete cabeças. Mas não é. Porque à medida em que vocês tiverem a familiarização com essa disciplina, a arte de vocês dominarem as equações matemáticas, mais e mais portas se abrirão para vocês. Procurem mais conhecimentos se vocês ainda não têm, se você não tem essa habilidade em cálculos. É simples. A adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, isso aí é o básico. Mas procurem, a partir do básico, do primeiro degrau, vocês poderão chegar a cálculos até muito mais complexos de maneira simples. Porque por que eu não consigo resolver determinados cálculos? Ora, o que nós aprendemos nas aulas anteriores? Falta de conhecimento, falta de prática, falta de exercício daquela atividade ali. Mas à medida em que eu começo a praticar esses conhecimentos, se torna uma atividade simples, o cálculo. Então, conhecimentos em cálculos é um dos itens que irá contribuir com o desenvolvimento profissional de vocês. O próximo item, saber trabalhar sob pressão. Priorizar tarefas e honrar compromissos de determinados trabalhos e até o término de serviço. Você precisa honrar compromissos. E esses compromissos, eles precisam ser o quê? Terminados. Então, se você, por exemplo, não assume, não honra os compromissos e as datas que foram ali determinadas, isso soa mal. Para você que busca a excelência. E procure terminar o serviço que começou. Então, veja, saber trabalhar sob pressão. Poucas pessoas, elas sabem trabalhar sob pressão. E a pressão, ela é um dos itens, das situações em que ocorre dentro de uma empresa em que está fazendo acontecer e enfrentando
dificuldades para executar e atingir seus objetivos. Executar tarefas e executar seus objetivos. Sempre alguém vai cobrar de alguém, que vai cobrar de alguém, que vai cobrar de alguém. Mas essas pessoas, elas estão preparadas, elas serão cobradas porque elas têm conhecimento e elas estão ali para fazer acontecer aquilo que elas se propuseram a fazer. Entendido? Então você precisa saber trabalhar sob pressão. Você precisa priorizar tarefas, honrar compromissos de datas e término de serviço. Você precisa saber manter informações confidenciais, como nós falamos também nas aulas anteriores. As pessoas precisam ter confiança em você. O que acontecer dentro do ambiente da empresa, fica dentro do ambiente da empresa. Não é necessário levar para o externo. Isso só acontece com pessoas que não são confiáveis. Pessoas que têm a característica, a capacidade de estar carregando para as outras pessoas o que não é para ser feito. Entendido esse ponto? Então é preciso que as pessoas sejam éticas e saibam realmente priorizar as informações confidenciais também. É necessário conhecer métodos, sistemas, procedimentos, equipamentos de trabalho em um escritório. Deve saber o que cada pessoa da empresa faz. Então percebam que você precisa conhecer os métodos, os sistemas, os procedimentos, os equipamentos de trabalho em um escritório. É lógico que quando você começou você não sabia, agora você faz parte da empresa, agora você conhece os métodos, agora você conhece os sistemas, agora você conhece os procedimentos, agora você conhece todos os equipamentos na qual o escritório possui. Você deve saber o que cada pessoa da empresa faz. Sua responsabilidade, você agora faz parte do administrativo. Entendido? Muito bem. Se está entendido, vamos agora entender mais sobre as competências pessoais. Característica do assistente administrativo: competências pessoais. Vamos aqui analisar algumas delas. Descrição e seriedade. O profissional da assistência, ou como assistente administrativo, ele precisa ser discreto e sereno. Você pode até dizer assim: professor, essas coisas aí não tem nada a ver comigo, com a minha atividade profissional. Tem e muito. Acontece que você está falando isso porque isso ainda não fazia parte do seu procedimento como profissional. Agora você está se moldando como um profissional. E agora a descrição: se você não era discreto, se você não era sério nas suas atividades, agora você precisa ser. E lembre-se, você só vai fazer parte dessa organização, dessa empresa, se essas competências pessoais agora forem abraçadas por você, porque você pode rejeitar, não tem problema nenhum. Mas lembre-se, as empresas não irão abrir a porta para você. É necessário que você seja discreto, execute, tenha, assimile para você as competências pessoais. Descrição e seriedade é uma delas. Pontualidade e senso de urgência com compromissos. Imagine que o horário do expediente começa às 8 horas, 7 horas, 7h30. Está determinado um horário de começar. É o horário de começar, não significa que é o horário que eu devo chegar lá. Então, se a atividade começa às 8 horas
já é para mim estar lá. Pontualidade, senso de urgência com compromissos. Então essas competências pessoais, ninguém nasce com elas. Ninguém nasce com essas competências. Mas acontece que na atividade profissional, na atividade acadêmica, eu começo a aprender. Eu gosto ou não gosto, também tenho essa prerrogativa. As empresas vão selecionar as pessoas que realmente gostam, que assimilaram essas competências. Essa também pode ser a diferença entre que muitas pessoas se mantêm empregado, a empregabilidade dentro de organizações. Então, descrição e seriedade, pontualidade e senso de urgência com compromissos. E a próxima competência é a capacidade de organização e planejamento. Como anda a sua capacidade de organizar e de planejar? Se não fazia parte do seu procedimento, agora é uma competência que você precisa assimilar como profissional da área administrativa. Mas isso ainda não é o suficiente, vamos a mais. Espírito de cooperação de trabalho em equipe. Ah, professor, eu prefiro trabalhar sozinho. Muito bem, você pode trabalhar sozinho, mas trabalhar só demanda muito trabalho, muito tempo e muitas das vezes em determinadas atividades é necessário trabalhar em equipe. Dentro de um escritório você precisa trabalhar em equipe, conhecer as pessoas, ter um bom relacionamento. Então o espírito de cooperação e trabalho deve prevalecer e precisa ser desenvolvido. Muito bem. Próximo item, disponibilidade e ação prestativa com todos. Você tem que ter essa disponibilidade e ação prestativa com todos. É característica do assistente administrativo. Enquanto você estiver dentro da empresa, executando e sendo responsável por algumas atividades que fazem com que todos os processos aconteçam, então você vai ser solicitado. As pessoas chegarão do escritório, da administração, chegarão até você. E é aí que o seu produto vai sendo valorizado. Lembre-se quando foi perguntado lá na frente, nas nossas primeiras aulas, sobre o produto, sobre o valor, sobre como que eu devo embalar esse produto? Pois é, são as competências pessoais que vão auxiliar vocês no bom desempenho, na boa valorização de vocês como profissionais. Você está aberto a críticas? Você tem um bom equilíbrio emocional? Você tem capacidade de tomar decisões? Então, se você não está sendo sincero e se você não está aberto a críticas, é melhor aprender. Porque nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, em qualquer ambiente e em qualquer atividade, é preciso eu estar aberto a críticas, porque eu serei criticado. Fazendo certo ou fazendo errado, eu serei criticado. E eu preciso ter esse conhecimento. Eu preciso estar aberto a esse conhecimento. Só que isso depende muito do nosso equilíbrio emocional. Como é que está o equilíbrio emocional de vocês? Como é que está a capacidade de tomar decisão de vocês? Bom, é necessário que nós venhamos a meditar nesses assuntos. Na próxima aula, nós continuaremos daqui desse ponto.
Até a próxima aula.